2 Coríntios 2, 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, 9. Jesus amado. Ô Senhor, é porque a gente vai falar da graça, e quando a gente vai falar da graça, é uma graça. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Eu já vi muitos pastores usarem esse texto para dar palavra de oferta. E os pastores disseram assim: olha o que a Bíblia diz: conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que vocês sejam ricos na sua pobreza. Jesus se fez pobre para você ser rico. Quantos ricos tem aqui? Glória a Deus, aleluia. Não, não é isso, tá? Isso não tem nada a ver com palavra de oferta. Palavra de oferta já passou. Ensinar princípio não é pedir dinheiro. Não é trocar princípios para manipular as pessoas a dar mais. Não é isso. Princípio é princípio. Ilusão é ilusão. Esse texto está falando não de palavra de oferta. Conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico de todo poder, de toda glória, ele se esvaziou de toda a sua glória, se fez pobre, para que nós pudéssemos ser ricos espirituais. Apóstolo Paulo usa essa terminologia de riquezas espirituais lá em Gálatas, porque Jesus Cristo nos tornou ricos espirituais, nos tornou ricos porque nos revelou o espiritual. Rico, sabe o que é isso? Rico de graça, rico de conhecimento, não é rico de dinheiro. Não está falando de algo monetário, não está falando de dinheiro, de espécimes, está falando de riqueza, da graça. Então, não podemos baratear a graça do Senhor Jesus interpretando de uma forma ao bem-querer um versículo tão rico e tão maravilhoso. Mas por que Paulo, ele é o teólogo da graça? Paulo é o maior teólogo bíblico e pós-bíblico, porque ele teve cartas também que ele escreveu que não entrou no não teve canonicidade bíblica. Não entrou no cânon bíblico como divino. Mas ele escreveu carta à igreja da Espanha. Segundo alguns estudiosos, escreveu até a terceira carta aos Coríntios. Mas não entrou na Bíblia, no cânon bíblico. Mas é um homem que pegou parte do Antigo Testamento, parte dos escritos dos apóstolos, dos ensinamentos de Jesus, e dissecou a graça. Por que ele se debruçou para estudar sobre a graça? Por que ele se inclinou a estudar tanto pela graça? Só um homem que foi escravo da religião sabe o que é a sutileza, a leveza da graça. Só o homem que foi escravo de dogmas sabe o que é viver pela graça. Então Deus permitiu esse homem por anos viver preso dentro de um sistema dogmático, viver preso de um sistema religioso, com uma opressão religiosa, para quando ele fora solto, liberto ou libertado desse sistema, poder falar com legalidade, falar como conhecedor de causa. Entenda o seguinte: quando ele escreve aos Coríntios, quando ele escreve aos Gálatas, quando ele escreve aos Filipenses, ele está falando de algo que ele viveu. A minha esposa toda hora penteando o cabelo assim, né? Aí eu também. Eu tô com um tumor aqui, irmão. Irmão, isso aqui não é uma espinha. Eu tô com medo de espremer e me dar uma hemorragia. Então intercede por mim, porque olha que negócio estreito. Só a graça. Já que eu tô falando da graça. Não tem problema não. Todo mundo assiste. Quem nunca teve uma espinha? Aquinase no pastor. Deus vai passar um aquinase espiritual. Então Paulo disseca. Eu fico imaginando a história de Paulo, ou Saulo de Tarso. Alguns dizem assim: Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Tem gente que enxerga coisa na Bíblia que eu nunca vi. Deus trocou o nome de Abraão, trocou o nome de Jacó, mas o nome de Saulo para Paulo não.
Paulo é o nome de Saulo em latim. Automaticamente o pessoal passou a chamar ele de Paulo. Igual meu nome, Davi. David em hebraico, Davi em português e David em inglês. Então é o nome dele em latim. Passaram a chamar ele porque ele era apóstolo aos gentios. Já que você é o apóstolo aos gentios, vamos parar de chamar você de Shaul, de Saulo, que é em hebraico Saulo. Eu vou te chamar de Paulo, porque Paulo é um nome mais natural pra gente, né? Já que você é o apóstolo aos gentios. Deus não trocou o nome dele. Deus trocou o sentido da sua busca. Deus deu um novo rumo para a sua vida espiritual. Deus mudou muitos aspectos na vida de Paulo. Deus mexeu em muita área na vida de Paulo. Porém, no nome não. Mas vamos voltar a falar da graça. Por que Deus escolheu Paulo? Imagina um homem com um coração fervoroso em querer servir o Senhor. Quando nós falamos de religiosidade, existe 3 tipos de religiosidade. Não tem como eu falar da graça sem antes de falar da religiosidade. Existem 3 níveis de religiosidade. Existem os religiosos, que são aqueles que são uma falcatrua só. Eles vestem uma roupa de religioso, eles têm a sua vida toda num trâmite de religioso, mas eles pecam, eles têm amante, eles têm ladrão, são mentirosos, são pessoas hipócritas. É um tipo de religioso. Tem um outro religioso. Qual? Tem aquele religioso que ele não é pecador, mas ele se veste, a sua forma de vestir, a sua forma de falar, tem toda é travestido de um peso religioso. Ele também, ele não é pecador, mas ele acredita que aquilo ali, ele só pode ser crente de verdade se ele estiver vestido com aquela roupa, se ele usar daquele jeito. Ele também não impõe para ninguém, mas ele acredita que para ser crente tem que ser daquele jeito ali que ele está fazendo. Mas ele não julga ninguém, mas é um tipo de religiosidade. E tem o terceiro tipo de religioso. É o que não é pecador. Ele não é pecador. Ele é um homem que anda em santidade, uma mulher. Ele usa uma roupa diferente e ele acha que só é crente de verdade quem usa aquele tipo de roupa. E aí ele julga todo mundo. Isso aí não é crente nada. Isso não é crente nada. Uma roupa dela, crente usando calça jeans? Isso não é crente nada. Eu lembro uma vez, a minha irmã era uma mulher de Deus, irmão. Minha irmã entrou num salão de beleza. E aí chegou lá, tinha um grupo de mulheres nesse salão. E aí minha irmã começou a pregar para a dona do salão que não era crente. Minha irmã era assim, chegava no lugar e começava a pregar. Minha irmã orava pelas pessoas, a pessoa era curada. Eu mesmo, Deus me curou de uma doença que eu nem sabia que ia ter. Quando minha irmã botou a mão em mim, foi uma bola de sangue pro chão. Chegou em casa, só vim orar por você para dizer o seguinte: você não vai mais morrer de doença no rins. Botou a mão, meu, foi uma bola de sangue na hora. Eu nem crente não era. Ela foi embora, só veio para isso. Foi embora para casa. Minha irmã era usada com profecia, minha irmã era usada de todas as formas, minha irmã era usada na palavra, uma sabedoria tremenda, era uma mulher de Deus. E aí chegou no salão, pregou, a dona do salão chorando, todo mundo, até cliente que estava no salão, ela pregando para todo mundo, a mulher chorando, recebendo Jesus. Tinha uma mulher lá com, não estou falando da roupa, não tem nada a ver, mas essa estou traduzindo como a história, como que era. Estava uma mulher lá com um saião até o pé, estava lá toda vestida lá, né? E daquele jeito. E aí ela chegou para minha irmã, quando minha irmã acabou de orar por todo mundo, 2 ou 3 pessoas aceitaram Jesus, a dona do salão, ela falou assim para minha irmã na frente de todo mundo, o tempo todo quieta, não abriu a boca para pregar para ninguém. Ela disse: irmã, Deus me revelou algo a teu respeito. A minha irmã, sim, pode falar. Deus disse que Ele já te usa, e te usa muito, mas o que te impede de Ele te usar mais ainda é essa maquiagem, essa calça jeans. Ele queria te usar mais. Meu irmão, Deus usa pela metade, ou Deus não usa ou não usa. Agora usa pela metade. Então, as pessoas têm esse tipo de conceito. Nem problema. Se você acredita que só pode usar saião, só use o saião. Mas não obrigue ninguém a colocar. Se você acha que um crente, é bom ficar sem maquiagem, sirva isso para você. Mas não obrigue outras pessoas. Amém? Que seja um despertamento de Deus para cada um.
O Espírito Santo trabalha com cada um. Tem gente que o Espírito Santo vai dizer: meu filho, você poderia parar de usar maquiagem para mim? Porque você, quando coloca maquiagem, você se sente muito dada demais. Sei lá, você, em peculiar. A pessoa já se sente incomodada. Toda vez que eu boto, eu me sinto atraente, sensual demais. Eu vou parar de usar por um tempo. Ou então vou parar. O Espírito Santo pede para um diferenciado. Mas é para cada um, não é para todo mundo. Ele pede uma coisa para mim, ele pede uma renúncia para você. Não é isso? É cada um. Então nós não podemos olhar que a religião não pode ser ampla. Você não pode ter que largar a religião. Tem que entender que ser crente é ter relacionamento sincero com Deus e com os irmãos. Um coração puro vale mais do que uma roupa. Embora crente tem que ter roupa de crente. Você não vai ficar de barriguinha de fora, decote aparecendo as coisas todas. Aí o Espírito Santo também vai te incomodar e vai dizer: meu filho, pode melhorar, não pode? Crentão aí andando sem camisa, não é isso? No meio da rua, essas coisas, não vamos ser radical. Mas eu quero falar da graça, porque só a graça liberta a pessoa do pecado e liberta a pessoa da religião. Embora do pecado é muito mais fácil a graça libertar. Por quê? Porque um pecador, ele sabe que ele é pecador. Quando tem uma mensagem de arrependimento, ele já vem aqui na frente chorando. Como é que converte um religioso, se ele já acha que ele está certo em tudo? É muito mais difícil tu ganhar um religioso para Jesus do que você ganhar um pecador. O pecador já chega batendo no peito, confessando o seu pecado. E o religioso que tem autojustiça? Saulo era assim. Nós podemos enquadrar Saulo ao nível do meio que eu utilizei de exemplo como religioso. Ele era aquele religioso que ele achava que estava agradando a Deus. No fundo do coração dele, ele estava agradando a Deus. Ele estudava a Bíblia loucamente. Ele queria saber mais sobre Deus. Ele dissecava o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Ele lia a Bíblia, ele orava, ele buscava, intercedia. Assentado aos pés de Gamaliel, ele prestava atenção em tudo que o seu tutor, que o seu líder ensinava. Era um homem que queria aprender, que queria mais, descobrir mais sobre Deus. Mas ainda assim, quanto mais ele buscava Deus, mais ele se afundava na religião. E nada satisfazia ele. Sabe, eu vou dizer para vocês que um dia eu fui assim. Um dia falaram para mim que para ouvir Deus, eu tinha que parar de usar bermuda. Essa bermuda está te pedindo de ouvir Deus. Eu comecei a botar calça jeans e andar de calça tergal e chinelo catina surf. No meio da rua. Eu quero ouvir Deus. Me falaram que se eu andar de bermuda, se eu não vou ouvir Deus. Me falaram. Aí quando eu parei, larguei tudo. Eu sedento, subi no monte, chorando, querendo ter uma experiência com Deus. Aí uma outra pessoa falou para mim assim: tu quer ouvir Deus? Numa boa? Tu tá indo para a igreja sem gravata? Isso é um desrespeito para Deus. Como é que Deus vai falar contigo desse jeito? Irmãos, eu comecei até para a célula e para a igreja de gravata. Eu estava tão sedento por Deus que eu queria buscar orar. Minha esposa sabe, eu ficava até 4 horas da manhã todo dia orando, clamando. Eu falava: Senhor, por que o Senhor não falou comigo ainda? Será que é falta de gravata? Será porque o que eu tenho em mim que te desagrada? E quanto mais eu buscava Deus, mais as pessoas me prendiam na religião. Mais as pessoas me davam um toque de religião. Deve ser o teu cabelo. Sei lá. Deve ser isso e aquilo outro. O que você fez? Meu Deus do céu. Você já cometeu esse tipo de pecado? É por isso. Os pecados que tu já cometeu, teve um que já falou. Os pecados que você já cometeu, Deus já te perdoou, tu já está no lucro, tu não quer ouvir a voz dele, cara. Fica na igreja quietinho para tu ir morar no céu. Relacionamento para Deus é para quem é separado desde o ventre. E eu ia para casa, irmão, de cabeça para baixo, assim, ó. Meu Deus, eu vou salvo por Deus e eu não vou poder ter direito de relacionamento com Ele? Meu Deus, eu sou um miserável mesmo. Eu ia arrasado. E aí eu lia na Bíblia uma palavra que me colocava de pé. Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Eu falei assim: não é assim. Esse Deus não pode ser assim. Se Ele é amor, se Ele apagou meu pecado, então eu começava a buscar na Bíblia o amor de Deus. Meu irmão, só que eu entendi uma palavra de Jesus. E não foi Deus que falou com Paulo no caminho de Damasco. Foi Jesus. Paulo está indo perseguir os cristãos. E Jesus aparece para ele. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido ao céu, já tinha mais de 7 anos.
E brilha uma luz, e ele está no caminho de Damasco para perseguir cristãos, porque ele acreditava, não porque ele era perverso, mas ele acreditava que estava agradando a Deus fazendo isso. Ele achava que o cristianismo era uma seita religiosa. Quantas pessoas perseguem a nossa igreja achando que a nossa igreja é uma seita religiosa? Os religiosos sempre perseguem quem está trabalhando para Cristo. Mas eles não perseguem porque eles querem, porque falaram para eles. Eles nem procuraram saber. O religioso não olha para uma vida de uma pessoa que bebia, era drogado, transformada. Não olha para um casamento que estava terminado, bem. Ele só olha por aquilo, só ouve aquilo que falaram, e não os frutos que estão diante dos olhos dele. Saulo estava cego. Saulo estava vendo pessoas curadas, libertas, transformadas, mas mesmo assim os milagres não eram sinais suficientes para ele acreditar. Ele estava preso na religião, ele estava acreditando que estava fazendo o que era certo. Se alguém algum dia chegar para vocês e falar assim, aquela igreja lá é seita, tu fala assim, aceita mesmo, aceita você, aceita prostituta, aceita ladrão, aceita bandido, aceita todo mundo. Irmão, falar que uma igreja que trabalha em célula é seita, é a mesma coisa de falar que a igreja da pastora Ana Paula Valadão é seita porque trabalha em célula. É falar que a igreja da Ludmila Ferbi é seita porque é célula. É falar que a igreja da Fernanda Brum é seita porque ela trabalha em célula. É falar que a igreja do Fernandinho, a música que todo mundo canta dentro de casa do Fernandinho, pastor Fernandinho, é 12 do pastor dele da igreja em Campos, trabalha em célula. É falar que a igreja da Alda Célia, que vocês cantam direto, nem sabem, né? Descerá sobre ti o Espírito, canta. Foi 12 do estado do Rio de Janeiro, a igreja em células. Você está entendendo? É falar tanta besteira e não sabe de nada. Não sabem de nada, mas falam porque são opositores sem causas. Mas pergunta quantas pessoas já ganharam para Jesus. Não critique essas pessoas, são só religiosos presos na sua religiosidade. No dia que Saulo avançou para o caminho de Damasco para perseguir os cristãos, Jesus encontrou com ele no meio do caminho. Eu vou repetir a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem está, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Entre em Damasco, na casa de um homem chamado à direita, e lá eu te mostrarei o que deve fazer. Coisa dura para ti é recalcitrar-te contra os aguilhões. Tá bom, Senhor, já vou. Sabe o que é a religião? Você está buscando. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para Paulo? Jesus disse para Paulo, você está se recalcitrando contra os aguilhões. Quando você ia pegar um boi, que queria levar um boi para pastar, o boi, ele ficava por um propósito, ele começava a se recalcitrar contra os aguilhões, e se machucar, se debater contra as correntes. Você está acorrentado. Saulo, coisa dura é para ti recalcitrar-te contra os aguilhões. Você está preso pela religião. Só quem liberta o homem da religião sou eu. E aí Jesus liberta ele. Como? Cegando ele. Ele fica cego durante 3 dias. E quando ele é cego por 3 dias, ele vai para Damasco. Fica na casa, numa rua chamada À Direita. Tá? E quando ele está nessa rua chamada À Direita, não era a esquerda, era a direita. Ele está lá à direita. À direita. Três dias, quanto tempo? 3 dias no escuro absoluto. Porque no escuro você não tem como olhar para nada. No escuro você só tem como olhar para dentro de ti, de si mesmo. Por quê, apóstolo?
Porque o problema de Paulo não estava em Deus, porque ele amava a Deus. Tanto que ele queria fazer isso tudo por amor a Deus. Ele queria amar a Deus. Ele queria alegrar, ele queria amar a Deus do jeito dele. Não da maneira que Deus queria ser amado. Ele queria amar do jeito dele. Então, o problema não estava nele. O problema não estava em Deus. O problema não estava na atitude dele, porque ele era um homem de atitude. O problema estava dentro dele. Deus colocou ele para olhar para dentro de si, para vasculhar o que estava de errado, porque a religião é um problema nosso. É uma libertação nossa. Nós temos que reconhecer. Deus tem a chave para tirar os aguilhões. Sabe? Não adianta ficar recalcitrando e dizer assim para o dono da chave, quem tem um chaveiro, fala assim, você pode abrir para mim? É simples, é uma questão de entendimento. Porque o religioso, ele se sente superior aos outros. Ele se sente mais espiritual do que os outros. Se vai no monte orar, tem 2, 3 orando junto. Aí um começa a falar em língua, ele fala mais em língua mais alto do que o outro fala em língua mais alta, ele bate o pé e fala mais alto. E se todo mundo falar em língua mais alto do que ele e abafar o mistério dele, ele já roda, dá tapa na cara dos irmãos, ele cai, ele se joga, sai batendo as pernas. Ele quer parecer mais religioso do que os outros. Não estou dizendo que isso não possa acontecer. Eu não duvido que nenhum mover espiritual não possa acontecer. Mas que tem gente presepeiro, tem. Ele quer parecer mais religioso que todo mundo. E ele se acha no seu coração mais superior a todo mundo. Mais crente que todo mundo. Ninguém é tão crente e tão fervoroso quanto ele. E aí quando Jesus nos cega, ele nos mostra que nós somos seres humanos. Que cada um de nós, aquele que sabe mais, o que sabe menos, todos nós somos exclusivamente dependentes da graça do Senhor. Porque se a graça do Senhor nos abandonar um pinguinho para a esquerda, um pinguinho para a direita, nós vamos chafundar num abismo. O Pai Nosso diz isso. O Pai Nosso diz, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Se Jesus nos ensina a pedir Ele, não nos deixe, Senhor. Eu não estou me eximindo da minha responsabilidade de andar em santidade. Mas dizer, Senhor, eu dependo que o Senhor me fortaleça para continuar andando em santidade. Me livre da tentação. Essa é dependente dEle. Isso é a graça. Isso é o amor de Deus. Ele nos ergue, Ele nos levanta e Ele nos ajuda a manter de pé. Ser rico espiritual é saber quem eu sou agora, que eu tenho uma herança espiritual. Agora olha só que tremendo. Apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo, se eu não me engano, 24. Deste modo, a lei se tornou um aio a fim de conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. O que Paulo está querendo dizer aqui? O que é um aio? Se na tua Bíblia não tiver aio, está errado. Não se pode traduzir aio por tutor. Um tutor é um tutor. Um aio é um aio. Eu ensinei isso de forma muito mais profunda no seminário teológico. A palavra aio em grego significa ago. É porque na hora de traduzir o Y, que no grego é a letra gama, que tem o som de G, traduzir o Y para I, dentro do vocabulário português. Então ficou aio, mas era ago. Quem aqui é professor sabe do que eu estou falando. A palavra pedagogo significa escravo de criança. Porque padia em grego é criança. Ago é escravo, aio, escravo. O que era um aio? Apóstolo Paulo disse assim, porque a lei, ela serviu como aio para nos conduzir a Cristo. O Antigo Testamento serviu como aio. O que é um aio? Era um escravo grego que cuidava das crianças até as crianças casarem. Toda criança, dono de fazenda, de comércio, filhos de homens ricos, eles tinham um tutor, só que era um tutor chamado aio. E esse aio, ele cuidava da criança desde que a criança nascia. Cuidava, trocava fralda, amamentava, cuidava, ensinava as coisas mais básicas de alfabetização. Levava na escola, buscava depois, crescia, cuidava, penteava cabelo, cuidava dele, em todos os aspectos. Quando ele casava,
esse escravo era liberado. Esse escravo ele era libertado. O escravo, o senhor dele assinava a lei e dizia: agora você já cumpriu sua obrigação, você pode ir embora. Então Paulo diz que a lei, ela é um aio que nos conduziu até Cristo, que a lei agora está liberada, porque nós encontramos o nosso noivo. Jesus casou conosco, entre aspas, né? Jesus é o nosso Senhor, Ele vai casar eternamente, mas é o nosso noivo. Mas no momento que nós temos maturidade para casar com Cristo, para ser a noiva de Cristo, não precisamos mais de um aio. Então, por que algumas pessoas que não têm maturidade, elas desprezam a lei? Desprezam o Antigo Testamento? Como é que você despreza uma pessoa que cuidou de você a vida toda e que te conduziu a Cristo? Aí é ingratidão. Maturidade é saber que eu não preciso mais da lei, mas eu não desprezo a lei. Quem está entendendo? Quando uma pessoa começa a frequentar a igreja, ela obedece tudo. Ela é dizimista fiel. Não estou falando de oferta não, mas uma ideia. Ela é dizimista fiel, ela é primicista fiel, ela é tudo. Mas depois que ela acha que adquiriu uma maturidade espiritual, a primeira coisa que ela faz: eu descobri que dar dízimo é do Antigo Testamento, eu não tenho mais obrigação. De fato, você não tem obrigação. Que é isso, apóstolo? Não tem obrigação? Não. Deus te desobriga. Sabe para quê? Para mostrar o que está no teu coração. Mas aí se eu não entregar, eu sou infiel? Olha um exemplo. Olha um exemplo. Tua mãe cuidou de você desde pequeno. Amém? Quando você casou, tu precisa mais da tua mãe? Não. Mas você vai desprezar ela? Porque se você casou e está saudável, todo jeito que está, graças a ela. Então, Deus, Ele coloca essa situação diante do homem, você está entendendo? Para ver o que está no coração dele. Ou tu acha que Deus quer obrigar o homem a cumprir um princípio o resto da vida? Deus nos obriga até a gente ter maturidade. Depois Ele quer que a gente, por própria maturidade, por amor a Ele, aprenda a fazer sem ser mandado. Então, quando o homem é desobrigado de fazer, a cumprir a lei, e resolve não fazer, ele é ingrato e infiel àquele que lhe conduziu até Cristo. É isso que as pessoas não entendem. É a mesma coisa. Você é criado pela tua mãe te dá tudo do melhor. Agora que você casou, tu só diz assim: não preciso mais da senhora, vou embora e nunca mais ver tua mãe. É esse o sentido do casamento? Não é. Mas espera-se o quê? Que quando você tiver filho, tiver um sentimento de maternidade ou de paternidade, tu possa valorizar mais ainda a tua mãe. Não é isso? Espera-se maturidade. Deus é assim. Deus espera de nós um senso de maturidade. Agora, sabe o que significa? Uma pessoa, ela acha que é madura e diz: eu não preciso mais dízimo porque é Antigo Testamento, e despreza a lei. É um ingrato e imaturo. Parece um adulto que cresceu e ainda tem comportamento de adolescente. Viu a diferença? Deus, irmãos, Ele quer nos colocar para pensar, porque Ele sabe que nós temos um cérebro. Deus quer que nós descobramos o amor. A graça nos arrasta para o amor. A graça não nos obriga. A graça quer que nós façamos e nos conduz aos mandamentos em amor, em gratidão. Davi, tomado pela graça, ele disse: bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor. Tem prazer, que não é obrigado a cumprir a lei, mas tem prazer. É como uma árvore frutífera na beiras dos rios de água corrente. Dá seu fruto no tempo certo, e as suas folhas nunca murcham. O que está querendo dizer? Não é um homem que se sente obrigado a cumprir, mas é que tem prazer. É muito mais gostoso cumprir o mandamento por prazer do que por obrigação. É isso que Deus espera de cada um de nós, maturidade. A graça nos traz para Cristo e para a salvação eterna em amor. A graça nos regenera para servir a Deus em amor. A graça... Uma pessoa perguntou para mim: apóstolo, como que eu sei que eu sou salvo? Se a graça te alcançou. Porque ninguém pode pagar pela sua própria salvação. E nem pode conquistar a salvação. Como que eu sei que eu sou alcançado pela graça? A graça nos deixa desejosos de santidade. Quando você sente desejo todo dia de se santificar,
Quando você sente desejo de abrir mão de algo da velha natureza para buscar um relacionamento mais íntimo com Deus, quando você conta uma mentira, quando você poderia não ter contado, e você fica incomodado, meu Deus, por que eu contei? Não é para você se acusar, significa que a graça te alcançou e está te regenerando. Quem entendeu? Então quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? É isso. Outro sinal que a graça nos alcançou. Outro sinal muito latente. Quando uma pessoa é alcançada pela graça, ela sente um desejo desenfreado de falar do amor de Deus para outra pessoa. A gente não tem que ficar obrigando a pessoa da célula, obrigar a pessoa a convidar ninguém. É um despertamento da graça. Se você não sente isso, você está se afastando do processo da graça. A graça não está trabalhando na sua vida. Porque um dos incrementos da graça é o desejo de falar desse amor e dessa graça. Se você sente desejo de falar mais de futebol, se você sente desejo de fazer qualquer outra coisa mais do que falar do amor de Cristo para outra pessoa, é porque você não vive esse amor. E se você não vive esse amor, você está afastado, destituído da graça, já está vivendo só as obras. E o apóstolo Paulo disse que a obra é morta. Tiago disse que a obra é morta. E Paulo disse que a obra não serve para nada se o homem não trabalhar a obra junto com a graça. Quem pode falar com mais legalidade sobre graça do que Paulo? Agora eu fico imaginando, sabe o quê? Paulo no encontro com Deus. Algumas pessoas falam assim, para que no encontro com Deus? Paulo encontrou com Deus durante 3 dias. Para quê? Agora eu te pergunto, os dogmáticos, pensadores, né? Por que Deus colocou Paulo de molho 3 dias no escuro? Não precisava também, um dia era o suficiente, meia hora seria o suficiente. Não é isso? Então para que um encontro? Por que tem que ser 3 dias? Aí pergunta para Deus por que ele botou Paulo 3 dias lá de cego. Por que as escamas não caíram sozinhas? Porque Deus pode fazer na minha vida, eu não preciso de homem nenhum. Ué, por que ele simplesmente não orou e as escamas caíram? Por que ele usou Ananias, um homem? Ananias acordou, sim Senhor, vai na rua direita, na casa de um homem tal, tem um homem chamado Saulo de Tarso. Põe a mão sobre ele para que as escamas caiam sobre o olho. Usou um outro homem. Por que simplesmente ele não disse, Senhor, eu entendi, pronto. Ora, ele usou um outro homem. Sabe o que é isso? Deus usa a intervenção humana. Se Ananias não fosse lá orar, ele estaria até hoje evangelizando assim, ó. Porque Deus usa homem para tirar a escama dos nossos olhos. Embora seja Deus que tire, mas a imposição de outro homem. Isso é para nos quebrar a arrogância. Porque ele era um homem tão sabido, tão inteligente, tão intelectual, e Deus usou um simples servo lá de Damasco para botar a mão nele, para ele voltar a enxergar. Tem gente que senta na célula para ouvir a palavra, chega um homenzinho simplesinho na célula lá falando, olha, nós fuma, aí tá vendo? Esse crente fuma. Não, é porque ele fala nós fumamos, porque não sabe falar direito, não é isso? Aí ele vai lá, nós fumamos, nós abortemos, nós, né? Quando eu era criança, meu pai trouxe um CD, quando ele viajou para o Rio Grande do Sul, ele voltou com um CD de uma dupla lá de gaúcha, que o cara cantava a música assim. Arapuca, tchê, não se assustemos, na hora do perigo a bala vem, nós se abaixemos. Eu só lembro dessa parte. Olha como que ele já estava, né? O português perfeito. Tu entendeu, então é perfeito. Aí a pessoa fala assim, ó. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. A pessoa fala, não sabe nem falar nós fomos. Quando acaba a cela, a pessoa vai batizar com o Espírito Santo, com poder, com a glória de Deus. Fala assim, rapaz, nós fomos mesmo batizar com o Espírito Santo, através desse homem, dessa mulher. Sabe por quê? Porque tem um cara que conhece tudo da palavra, sabe tudo de hermenêutica, de exegética, de homilética, de omelete, sabe de tudo. É o cara, mas não tem um pingo de poder de Deus. Porque não conhece Jesus, só conhece a palavra. Mas não come a palavra, não degusta a palavra. O amor de Deus nos leva além. Olha para o teu irmão e fala, o amor de Deus nos leva além. Diga, o amor de Deus é maior que a religião. Aleluia! Glória a Deus! Agora eu fico imaginando, sabe, pastora Ana? Eu fico imaginando Paulo. Porque Paulo, ele era um judeu zeloso, diga zeloso.
ele não fazia nada de forma maligna, não. Ele fazia aquilo porque achava certo. A Bíblia diz que ele recebeu carta do Sinédrio e do poder romano, porque ele era um cidadão romano também, de direito, de nascença. Ele pegava os cristãos e amarravam na carruagem e arrastavam para ser julgado. E embora a Bíblia não diz que ele matou ninguém, mas a Bíblia diz que ele levava pessoas para ser morto e para ser julgado. E ele mesmo provavelmente julgava, certo? Por quê? Paulo, ele era um homem coerente. E ele era ensinado por Gamaliel. Gamaliel um dia se levantou, o líder dele, né? O tutor dele, o mestre dele, disse: irmãos, falou isso a respeito de Jesus. Vocês acham certo julgar esse homem? Quando prenderam Jesus de madrugada, chamaram Gamaliel para participar da corte nebulosa. Gamaliel disse: irmãos, eu estou fora disso. Vocês acham certo prender um homem na calada da noite e condenar ele sem antes ouvi-lo? Gamaliel saiu. Olha que tipo de líder que Paulo tinha, que Saulo tinha. Gamaliel era líder dele. Então Saulo jamais ia condenar um cristão antes de ouvir. Então ele sentou para ouvir todos os cristãos. Agora, não sei se vocês já pensaram isso, mas eu já pensei, então eu quero compartilhar um pensamento com vocês. Amém? Imagine agora Saulo de Tarso sentado julgando todos os cristãos. Prendem todos. Faz aquela fila, eu vou julgar. E aí vem a mulher de fluxo de sangue. Sim. Por que você está presa? Porque eu creio em Cristo Jesus. Por que você é Cristo em Jesus? Eu tinha 12 anos de fluxo de sangue. Eu não tocava no meu marido há 12 anos porque eu era impura. Eu não podia abraçar meus filhos. Um dia eu toquei nele e ele me curou. Leva essa mulher para ser condenada. É heresia, sua herege. Vai. Você. Por que tu crê em Jesus? Por que tu está preso? Eu creio em Jesus, que Ele é Senhor, que Ele é o Messias. Shhh. O que Ele te fez? Eu era cego. O meu pai é Timeu. Ele entrou em Jericó. Eu era cego de nascença, Ele me curou. E hoje eu posso te ver. Eu devo a minha vida a Ele. Jesus te curou? Esse Jesus te curou? Você é um herege como Ele. E merece a morte como dele. Leva Ele, executa Ele. Você pode vir. Eu era leproso. Tu era leproso? Quem te curou? Jesus. Um dia eu cheguei diante dele e falei: mestre, se pode me curar? O Senhor, Jesus disse: eu quero. Seja limpo. E eu fui limpo. Ele te purificou? Herege, sai! Condena ele. Imagina ele ouvindo todos esses. Imagina ele ouvindo Jairo. Está preso por quê? Tu acha que esses homens que eu estou comentando não foram presos por Paulo? Alguns sim. Agora eu estou conjecturando. Imagine agora Jairo falando: a minha filha estava morta. Eu era judeu como você, Saulo. E eu era líder da sinagoga, gerente da sinagoga. A minha filha morreu e ninguém pôde salvar. Mas Jesus entrou na minha casa e ressuscitou a minha filha. Aquela mulher que falou aqui do fluxo de sangue, ela foi curada no caminho quando Jesus estava indo na minha casa curar minha filha. E Jesus ressuscitou a minha filha. Ele o quê? Condena esse miserável, porque ele é um herege. Joga ele. Agora eu fico imaginando Saulo de Tarso agora no caminho de Damasco ouvindo: Saulo, Saulo. Não acredito. 3 dias no escuro pensando. Aquelas vozes na cabeça dele. Ele me salvou. Eu não andava. Eu estava na Porta Formosa. E os discípulos dele me curaram. Disse: não tenho prata nem ouro. Outra voz dizendo: ei, eu tinha fluxo de sangue. Eu não enxergava. E você? Ele passou lodo no meu olho. E aquelas vozes no ouvido dele: meu Deus, isso tudo era verdade. Quantas pessoas eu condenei? Senhor, aí uma das cartas deles, ele escreve assim: eu, que era o mais impertinente e insolente de todos os homens, fui perdoado pela ignorância da minha religiosidade. Uma salva de palmas pela graça do Senhor. Pessoas que criticaram você por estar caminhando na graça do amor de Deus, um dia elas vão falar: eu falei mal da tua igreja, me perdoa, eu estava preso pela religiosidade.
Mas hoje Jesus usou lá o seu ministério, a sua igreja, para abrir os meus olhos. E hoje minha família, meu marido não é mais um bêbado, minha esposa não é mais um bêbado, meu filho não é mais um drogado. E eu hoje fui alcançado pela graça. Eu me sentia mais crente do que vocês. Mas agora eu reconheço que o meu Jesus é o mesmo seu. E só há salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E mais ninguém. Que ninguém pode se exaltar diante de Deus dizendo: Jesus me salvou mais do que você, porque eu sou muito mais crente do que você, porque eu deixo de fazer mais coisas do que você, porque eu oro mais do que você, que eu jejuo mais do que você. Não, Jesus me salvou porque Ele me levou ao mesmo nível de arrependimento dos meus pecados que você. Porque eu me arrependi dos meus pecados como você se arrependeu. E o Jesus que me salvou, te salvou pela sua graça. E Ele tem estendido a sua graça. Eu quero tirar uma dúvida aqui dos membros da nossa igreja. Apóstolo, eu sou obrigado a ser líder de célula? Porque eu escuto o líder falando: tu tem que ser líder. O líder tem que mudar a linguagem. O líder tem que dizer: você pode ser líder. Não é você tem que ser líder. Você pode, você é capaz. O desejo da nossa igreja é que todos que entendam o propósito de ser um líder de célula, a importância de se evangelizar dentro das casas. Mas se você não se sente capaz de ser um líder, a salvação é pela graça, é dom de Deus, não vem de homem. Não vem pelo tanto que você trabalha, mas pelo tanto que você é crente. Embora, quando você é regenerado por Deus, você sente desejo de querer pregar o Evangelho. Você sente desejo de trazer convidados para a igreja. Você sente um clamor dentro de você. E a célula é a forma mais organizada de se pregar o Evangelho. Porque você coloca uma pessoa sentada no sofá da tua casa para falar e ouvir a sua história. Entendeu? Mas se você não é líder, você não vai ser condenado porque você não é. Você será condenado por largar a mão da graça salvífica de Cristo e começar a trabalhar por obras, andar por juízo próprio, andar por lisonja, andar por autojustificação. Amém? Diga: a salvação é dom de Deus, não vem de homem. Quem tira-se... Embora nós falamos. Agora eu confundi, tanto eu brincar. Tá bom. Embora eu e você falaremos. Embora eu olhe para o Júnior e falo: Júnior, não faça isso porque isso está errado. Eu posso contribuir e ser uma ferramenta da graça. Mas eu não posso convencer ele de um erro se o Espírito Santo não trabalhar na vida dele. Deus usa o homem para ajudar a acelerar um processo. Mas se o Espírito Santo não trabalhar na vida daquela pessoa, você está entendendo? Pastora Ana é um agente do Espírito Santo para acelerar o processo. Quando uma mulher vem aqui na frente aceitar Jesus, já vem com a sainha curtinha assim, ela já abraça a mulher por trás. Se uma pessoa vem aqui na frente, está com o decote aqui embaixo, ela levanta, ela conversa com ela assim: nossa, você é tão linda. Ela levanta o decote da pessoa assim. Ela conversa contigo metendo a mão assim, ó, na cara dura, e levanta. É usada pelo Espírito Santo. É assim mesmo. Se a pessoa chega com a saia aqui demais assim, ela chega assim: oi, minha filha, ela dá uma puxadinha na saia. Não tem como não, tá dobradinha? Ah, é o modelo, né? Ah, é. É assim ou não é? Só que se a graça de Deus não trabalhar na vida daquela pessoa, a pastora Ana vai levantar, ela vai chegar ali, ela vai fazer isso, ó, vai dar umas 2 enroladas. Porque não trabalhou, não adianta. Homem nenhum vai convencer o que Deus não conseguiu convencer. Mas nós vamos abrir mão de ensinar? Não. Porque nós podemos ser usados. Lembra das escamas que Ananias que tirou do olho de Saulo? Nós somos ferramentas, mas não somos sozinhos. O Espírito Santo tem que estar junto de nós nessa obra salvífica e regeneradora, ou regenerativa. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. A graça de Deus nos confronta no sentido de não nos acusar. A Ministério de Louvor pode vir. A graça de Deus trabalha em nós numa proporção de amor, porque ela quer nos conectar com Deus em amor. Saulo sentiu tanta paz quando ele conheceu Jesus,
Ele sentiu tanta paz quando ele conheceu a Cristo, a graça veio sobre ele, que ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão das condecorações, ele abriu mão de tudo, ele abriu mão da prosperidade que ele, do dinheiro que ele tinha, dos benefícios que ele tinha de sentar em palácios. Ele abriu mão de tudo porque ele disse: olha, a tua graça me basta. Imagina um homem, Deus olha para ele e fala assim: Paulo, a minha graça te basta. Você não era feliz, você buscava eu em tudo qualquer lugar, você se recalcitrava, você corria de um lado para o outro, você não tinha paz em si mesmo. Mas a minha graça, Paulo, ela te basta. A minha graça se aperfeiçoa no quanto você é fraco. Quanto você é mais fraco, a minha graça trabalha em você, te trazendo humildade, simplicidade, mostrando que você precisa ser uma ferramenta para resgatar os teus irmãos e não jogar eles para baixo. Não fazer seus irmãos se sentirem inferior a você, mas mostrar para eles que teus irmãos são importantes para Cristo. Ele pode crescer sendo instruído em sabedoria, em amor. Não é isso? A graça tira peso, tira 500 quilos de cima de nós. Sabe o que está faltando para a igreja hoje em dia? A graça de Cristo. Nunca houve tantos crentes sonhando com arrebatamento e no sonho eles sempre ficam. Sabe o que é isso? É o peso da religião. Isso tem nada a ver de revelação de Deus, não. Sabe o que é isso? As pessoas são tão impactadas na alma por mensagens de inferno, de desgraça, de miséria, que até no sonho deles, eles pensam que eles estão ficando. Uma vez que Jesus salva você e te regenera, irmão, Ele vai te salvar porque você é filho. Tira o peso da condenação de cima das tuas costas. Eu vou pro culto porque, meu Deus do céu, senão o diabo vai me destruir. Eu vou não sei aquilo outro. Que diabo vai te destruir? Você é filho. Você foi adotado como filho, ao qual clamamos Abba, que é pai. Jesus está construindo um caráter em você em amor. Ele quer te chamar para um relacionamento de amor. Ele quer te chamar para construir um laço familiar de amor. Ele quer que você acorde de madrugada para falar com Ele porque ama Ele, não porque está com medo do pecado, do inferno. Ele quer te chamar para ter um relacionamento com Ele cotidianamente, no trabalho, em casa. Ele quer que você reflita. O religioso, eu usei esse exemplo aqui. Um religioso, ele está dentro da igreja pensando em pescaria. E um homem espiritual que ama Deus, ele pode estar pescando e pensando em Deus. Quando ele pega um peixe, ele, uau, tem peixe de toda qualidade, meu Deus, é maravilhoso. Ele olha para a nuvem, meu Deus, Deus é lindo. Ele olha para as pessoas, ele vê as águas, ele vê o barco flutuando sobre as águas, ele pensa que Deus tem uma mente engenhosa para o homem, que Deus sábio. Ele pensa em Deus o tempo todo, embora o bom seria estar na igreja. É só um exemplo, tá? Mas, olha a diferença. O homem religioso diz, ah lá, tá pescando enquanto eu estou na igreja. Doido para estar lá pescando. Nós temos que amar a Deus. Olha meu teu irmão e fala, nós temos que amar a Deus. Todos podem ouvir a voz de Deus, não interessa o teu passado. Se você matou, roubou, traficou, não interessa. Romanos 8, Paulo diz, não há condenação naquele que está em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Já misturei 2 versículos juntos. Mas também foi Paulo que escreveu. Tudo que está relacionado à graça foi Paulo que escreveu. Sabe por quê? Ninguém nunca se sentiu tão agraciado como ele. Jesus tirou o peso da religião em cima de mim e colocou um sorriso de salvação no meu rosto. Um dia Davi, tomado pela graça, disse, Senhor, me devolve a alegria da salvação, porque agora eu estou vivendo só os trâmites religiosos, mas não estou mais sentindo o desejo de ser crente. A religião está me botando um fardo muito grande, 100 quilos em cima das costas. Jesus disse, toma o meu jugo sobre ti, e eu pego o teu jugo e carrego sobre mim. Porque o meu jugo e o meu fardo é leve, traz prazer, porque é forjado pela graça. Quem entendeu isso, dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Aleluia! O problema é que as pessoas, elas só confundem a graça com desgraça.
E elas barateiam uma graça que foi paga por um alto preço. Jesus Cristo morreu morte de cruz. Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos da graça. Não é de graça. A graça não é um cartão de crédito que eu tenho sem limite para toda vez que eu pecar eu passar. A graça é um portal que eu passo por ele sem pagar nada. Ninguém pode comprar a salvação. Mas eu tenho que sair do lugar que eu estou para passar por esse portal. Embora eu não pague nada, eu tenho que ter uma iniciativa. Qual a iniciativa? De querer passar por esse portal. E para você passar por esse portal da graça, tu não paga, mas tu tem que deixar algumas bagagens. Tá cheio de mochila nas costas, de pecado, disso, aquilo outro. Nessa porta só passa você. Algumas pessoas dizem assim, ó, passe pela porta estreita como algo fosse algo pesado e duro, religioso. A porta estreita não é difícil de passar. A porta estreita só diz, olha, nessa porta tu não paga nada, mas só passa você. O rancor tem que ficar do lado de fora, filho. O ódio tem que ficar do lado de fora. O pecado, a ganância tem que ficar do lado de fora. A falta de perdão tem que ficar do lado de fora. Mas eu também não te culpo por essas cargas que você tem carregado, porque foi o diabo que colocou durante toda a sua vida sobre você. Mas o que a graça faz? A graça vai até você, tira uma mochila, tira outra, e aí você fica lutando para não arrancar a mochila, e ele sopra no seu ouvido e diz, deixa eu tirar essa outra mochila, porque você não vai passar pelo portal com essas mochilas. E aí cabe a você ouvir a voz de Deus ou não. A graça não vai fazer o que você não quer, mas a graça está disponível. É Deus que nos salva, é Deus que arranca as mochilas, os pesos, é Ele que nos pega pela mão. Ele não nos carrega, mas Ele pega pela mão, nos levanta e diz, filho, passa por essa porta que eu abri para você. É tudo de graça, mas você tem que ouvir a voz do Espírito Santo falando contigo. Talvez você veio aqui nessa noite achando assim, eu não nasci para ser crente não, vou ter que largar a bebida, vou ter que largar isso, vou ter que largar o cigarro, vou ter que largar aquilo outro. Já está pensando nas cargas que você vai largar. E o Espírito Santo diz, eu só quero que você aceite Jesus como Salvador e eu vou trabalhar na sua vida. Tu vai largar o cigarro, tu vai largar a bebida, tu vai largar o pecado. Eu vou moldando a tua vida, só não pare de vir à igreja, não pare de ir à célula e eu vou trabalhar na sua vida. Você quer botar um peso maior do que eu estou te querendo? Amém? Se coloque de pé.